Bom dia a todos. Bom dia. É uma alegria para mim vir para cá, para a Serra de Kardec. Já faz uns 10 anos mais ou menos. 10 anos, Magna, do meu primeiro convite aqui com vocês. Essa casa sempre me traz muita luz, me traz muita alegria, muito ensinamento. Eu confesso a vocês, eu venho do Jaraguá. A minha casa espírita cabe mais ou menos num cantinho aqui desse salão de vocês. E a primeira vez que eu vim para cá, um amigo me convidou, chegou no escritório e falou: olha, eu sou de Carapicuíba, minha esposa trabalha lá, já é até desencarnada, dona Cida. Você faria uma palestra lá em Carapicuíba? E eu, confesso, senhores, eu imaginei uma palestra na Coab de Carapicuíba. Deve ser no subsolo, naquelas garaginhas do prédio, alguma coisa. Olha que ideia, hein? Falei, não, mas eu faço sim, cara, vou lá sim. E aí ele me passou o endereço. Falei, onde é? Ele, não, é lá na Coab e tal. Eu falei, não, beleza, vou lá. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei essa estrutura montada, essa casa maravilhosa, que quem dera eu tivesse 1/10 desse espaço. E aí eu fiquei encantado. Falei, puxa, Carapicuíba é muito maior do que a gente imagina. Então, senhores, é uma honra para mim ser recebido numa casa dessa, numa casa tão estruturada e tal. E a gente sempre... quando vem para a casa espírita, nós todos estamos em tratamento, tanto aqueles que vieram buscar alguma coisa, quanto a gente que acha que veio trazer, porque no fundo nós estamos mergulhados nesses fluidos que vão nos tratando, nós estamos dentro dessa atmosfera de luz que vai nos melhorando, que vai nos recobrando, nos melhorando os ânimos, acendendo a nossa esperança. Essa é a ideia da doutrina espírita e a ideia do encontro dominical como esse. E hoje nós vamos falar de uma coisa, um assunto que eu achei bem interessante. Fé no futuro. Eu conversava com a minha mulher essa semana e falava para ela sobre algumas alterações que ocorrerão lá num ambiente comercial, num ambiente de trabalho. E eu disse para ela, bem, as coisas vão mudar muito, vão haver alterações assim, e talvez a gente não encontre mais como a gente achou que era, talvez a gente tenha surpresas diferentes. E ela me alertou para isso. Falou, meu bem, tudo pode se transformar, mas nada sai do prumo da nossa evolução. Tudo pode acontecer com nossas vidas, mas nada absolutamente nos retira da senda do progresso, da senda da recuperação de nossa vida espiritual. E aí eu passei a pensar mais sobre isso. Muitas das vezes nós acordamos de manhã e achamos que as coisas não estão bem para nós. E nós esquecemos de pensar que as coisas sempre resultarão bem, qualquer que seja o problema em que estejamos passando, qualquer que seja a dor a qual sejamos submetidos, sempre nós ultrapassaremos aquilo e encontraremos um ponto de equilíbrio para as nossas encarnações. E hoje nós vamos falar um pouquinho de fé, então, essa fé que a gente tem que ter no futuro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Fé no futuro. Os tipos de fé. Só para a gente pensar, quando a gente fala em fé, nem toda fé é a fé mística, não é? Aquela fé mística lá daquele catolicismo que nos levou por muitos anos. Nós falamos de outra fé. Nós temos uma fé natural. Quando a gente conhece alguém que fala assim, fulano de tal não tem fé em nada, não acredita em nada. Todos nós temos uma fé natural. É a fé que faz com que a gente embarque num avião para fazer uma viagem, sem saber da tripulação, sem saber se aquele avião foi revisado, sem saber nada. A gente acredita que tudo vai funcionar. É a fé que a gente tem quando vai a uma farmácia, que a gente não está legal, vai lá e fala, pô, me dá uma injeção aí que eu preciso trabalhar amanhã, eu estou ruim e tal. O cara te dá uma injeção e você acredita que vai ficar bom, você acredita que o cara sabe o que está fazendo. A gente, quando pede uma pizza, a gente não quer saber se a pizzaria foi higienizada, se o pessoal é cuidadoso. A gente tem fé. Nós temos uma fé natural de que
tudo funciona e tudo foi feito para funcionar direitinho. Essa é uma fé natural. Mas nós temos também uma fé adquirida. É essa fé que a gente adquire quando conhece a verdade. Então a gente vem para a casa espírita, se aproxima do Evangelho de Jesus, compreende um pouco mais as questões do alto e aí a gente vai adquirindo essa fé. A gente vai adquirindo uma confiança de que, primeiro, nós não estamos sozinhos. Nós já aprendemos, nós temos um mentor amigo, né, o anjo da guarda, que está sempre nos acompanhando. Nós temos a nossa família encarnada, que bem ou mal está sempre ali perto da gente, nos estimulando. Nós temos a família espiritual, invisíveis, que estão sempre ali ao nosso lado, torcendo por nós. Quando a gente pensa que a gente é muito insignificante, a gente tem que lembrar, todos nós, em algum momento da vida, fomos o filho que a família esperou. Todos nós. Quando o mundo inteiro estava preocupado com um monte de tensões, nós tínhamos uma mãe ou um pai preocupados com a gente. A gente era a pessoa mais importante naquela casa, naquele dia. Assim, nós somos para Deus um filho com quem ele se preocupa. Aí fala, mas só no planeta Terra tem 8 bilhões de pessoas. Mas Deus é capaz de ser pai de 8 bilhões. Ele é pai de cada um de nós individualmente. Deus não dorme. Ele nos observa em nossas dores, em nossas alegrias, em nossos desvios, em nossos desequilíbrios. Ele está sempre olhando. Aquele meu filho ali precisa melhorar. E ele coloca, através dos seus, pessoas ao nosso lado, doutrinas para nos instruir, espíritos para nos inspirar. Nós estamos sempre bem acompanhados, desenvolvendo a nossa fé. E nós temos uma fé em nós mesmos, uma fé em nosso potencial. A gente acredita que é capaz de realizar muita coisa. Essa é uma fé que a gente tem, a gente já tem. Essa fé se divide na fé humana e na fé divina. Então, quando eu falo na fé humana, a fé humana é aquela que eu digo, eu sou capaz, eu posso, eu estudei para isso, eu acordei cedo, eu treinei, é a fé humana. Já a fé divina é aquela que fala, eu, Deus, as preces, o apoio, os amigos, o passe, tudo isso me ajuda, me auxilia, me conforta. Essa é a fé que a gente adquire aqui. A gente descobre que não está sozinho e a gente precisa desse apoio para que a gente siga em frente, porque se hoje estamos bem, a adversidade pode chegar. Um momento difícil pode nos alcançar. E aí nós estaremos sustentados por essa fé. A fé raciocinada. A doutrina espírita, então, nos ensina que nós planejamos a nossa reencarnação. Então, quando a gente vem aqui e fala, Senhor, meu Deus, por que as coisas não estão acontecendo? Por que aconteceu tal coisa comigo? Por que eu tive que passar por uma prova tão dura? Por que eu passei por uma dor tão difícil? E aí, a prova da doutrina espírita nos demonstra a maior parte dos fatos, os fatos contundentes em nossas vidas, foram planejados lá no planejamento reencarnatório. Nós pedimos, quando a gente planeja a reencarnação, é como um cruzeiro marítimo. Aí a pessoa planeja que vai pegar um navio, aí ele vai sair de Santos, aí ele vai passar no Rio de Janeiro, aí ele vai passar em Salvador, e aí ele vai para o litoral do Nordeste, lá para cima, e vai voltar. Isso leva 10 dias. Isso é o planejamento. Agora, o que a gente vai fazer no navio, como a gente vai se comportar, que hora nós vamos acordar, se nós vamos nos intoxicar com a alimentação, se nós vamos nos embriagar, isso é coisa nossa. A parte planejada é aquele trajeto que haveria, que é o que a gente combinou. Assim é o planejamento reencarnatório. A gente planejou aquilo que era necessário para o nosso desenvolvimento, para que a gente sanasse nossas culpas, para que a gente melhorasse nosso entendimento. Mas
tem nosso concurso, Deus nos dá livre-arbítrio. Então às vezes a gente realiza coisas no meio do caminho que não eram planejadas. Fala, não, isso aí foi você que fez. Isso aí é causa atual. Então, quando a gente vem para a doutrina espírita, a gente estuda as causas atuais do nosso sofrimento, causas atuais das nossas aflições. São essas. Que a gente se equivocou aqui, a gente se despreocupou ali, a gente foi pouco previdente, mas todos estamos assistidos o tempo todo, porque nada ocorre por acaso. Tudo que vem no nosso caminho é por nós aproveitar de alguma forma, como entendimento, como experiência, sempre nós nos fortalecemos, mas muitas vezes a gente fica chorando o leite derramado, Então é comum, principalmente no alto da nossa reflexão, a gente com um pouco mais de idade, começar a lembrar do passado e falar, eu desperdicei uma experiência importante. Me lembro que no ano tal, meus amigos me chamaram para montar um negócio e eu não quis. Ou eu me lembro que tal ocasião eu tive um convite para fazer um concurso e eu não aceitei. Ou eu me lembro, então, que eu vendi um imóvel naquela vez, iludido por alguma coisa, e agora eu não tenho mais. Então a gente fica chorando o leite derramado. É correto isso, pessoal? Lógico que não. Não é necessário. A gente não sabe nada. Às vezes a gente reencontra alguém que seguiu aquele caminho que a gente deixou para trás. Aí você recebe um telefonema, te liga aquele amigo seu daquela época, lá em 1900 e bolinha. Lembra que eu te chamei? Olha, eu montei aquela pizzaria que a gente tinha falado. Falei, e aí, o que deu? Não, eu tô com 5 pizzarias. A gente fala, nossa, tá vendo? E eu aqui ralando pra caramba, fazendo Uber, né? E o cara, não é possível, o cara tá com 5 pizzarias. O que acontece? Por que eu errei tanto na minha vida? Mas nós não sabemos. Isso deu certo para ele. Foi o momento dele. Ele que tem, era o negócio dele. Nem todo mundo que montou pizzaria naquele ano está com 5 pizzarias, ficou rico, tá coisa. É de cada um que tem o seu lance. Não dá para a gente pintar o destino da gente pelo outro. Ele tem a sua disciplina, ele acorda cedo, ele foi laborioso. Se a gente for ver a fundo e for perguntar para ele, tá? E a sua esposa naquela época? Não, já foi, já separei. Opa! O que deu? Ele falou, não, Caruso, pizzaria, rapaz, aquilo lá me tomava dia e noite, ela não entendia que eu tinha que trabalhar o tempo todo. Ela não compreendeu. Ela não compreendeu. Ela não entendeu. Aí eu me separei. E os seus filhos? Eles não querem nada comigo. Perdem dinheiro, dou mesada para todo mundo, uma hora fora, o outro eu pago isso. Então você tem muito dinheiro. Não, dinheiro eu tenho. Mas e a família? A família desandou lá no meio do caminho. Então, às vezes a gente só olha o resultado objetivo, aquele que a gente enxerga, deu muito certo para alguém e a gente fica pensando, será que deu tudo muito certo mesmo? Ou será que as nossas vidas, simples como são, não são exatamente o que a gente precisa? Será que o fato de a gente não ter avançado naqueles projetos que a gente acha que eram fundamentais, será que o fato de a gente ter permanecido não foi esse que nos colocou alinhados com as pessoas com quem a gente precisa viver, com a vida que a gente precisa ter, com a família que a gente precisa cuidar? É isso. Então, a gente para de chorar o leite derramado, fala daqui para frente. Começa daqui para frente. Vergonha do passado, então. Aí, às vezes, a pessoa fica entristecida pelas coisas que já fez. Se as pessoas soubessem o que eu aprontei quando eu era novo, quando eu era nova, não é? Aí as pessoas falam, não, o que eu fiz naquela ocasião? Nossa, eu até me envergonho. Mas como que Deus vai olhar para mim quando perceber que eu sou aquele filho ou aquela filha que aprontou isso, fez aquilo outro? Isso não tem que ser preocupação nossa. Não tem que ser preocupação nossa. O que nós temos que pensar? Tudo que nós já realizamos, já foi, já passou. Os crimes que nós cometemos,
as pessoas a quem nós abandonamos e entristecemos, as dores que nós já causamos, já passaram. O processo agora é: como que eu posso fazer para errar menos, para acertar mais, para não fazer de novo aquilo? Como que eu posso fazer para recompensar aquelas pessoas a quem eu de fato prejudiquei? Deus, através de sua lei, vai dar oportunidade para nós. E muitas das vezes, a pessoa a quem a gente prejudicou muito nem lembra mais da gente. Nem lembra mais. Já passou. A pessoa já foi, já acertou, ajustou a vida, nem lembra mais. Aí quando a gente encontra a pessoa, a gente fica envergonhado. Fala: nossa, fulano de tal, fiquei devendo uma grana para ele aquela vez. Eu bati o carro e falei que ia pagar e não paguei. Pô, eu era muito garoto, muito inocente. Fala: o cara nem lembra de você. Se você lembrar isso para ele, ele fala: que carro? Ah, aquele Fusca velho que eu tinha. Ele nem lembra mais. Por quê? Porque Deus o tempo todo vai colocando em nossos caminhos novas atividades, novas situações intensas que nos levam para frente. E essa doutrina que a gente pratica já vai mostrando para nós também: larga o passado para lá. Larga as pessoas que te prejudicaram para trás. Deixe que eles se virem. Siga em frente você a sua vida, com fé de que você é responsável pelos seus dias. É você quem desenha o seu futuro. Então a gente constrói o futuro junto. Mas as sementes de ontem já estão germinando, boas ou más. Aquilo que rolou no passado já foi, já aconteceu. Ah, o curso, o emprego que eu pedi a conta, que era já passou. Ah, mas você viu que eu aprontei, eu vou colher. Já está colhendo. Esquece isso aí. Já foi. Nós temos que pensar naqueles companheiros nossos, por exemplo, que estava brincando com a motocicleta, caiu e fraturou a coluna. E aí, como é que faz? Aí o sujeito fala: puxa, o rapaz ficou paraplégico num acidente de moto, fazendo grau, brincando, outra coisa. Como é que faz? Não tem o que fazer. Isso é passado. Daqui para frente ele segue do jeito que está. Por quê? Porque Deus acolhe a todos com todas as dores, com todas as deficiências. O planeta é de expiação e provas. Ele vai ter família, vai ter assistência, vai ter atenção e vai ter o problema dele para carregar. Ah, mas isso é para sempre. Nada é para sempre. Tudo é só durante o pequeno espaço dessa reencarnação, que passa rapidamente. E esse jovem que brincou com a motocicleta, aquele outro que se acidentou por um descuido, todos seremos reparados. Retornaremos ao plano espiritual e reconstruiremos a nossa carcaça física numa nova passagem, numa nova reencarnação. Nada é perdido. Então a gente vê: o amor cobre a multidão de pecados. Quando Pedro disse isso, o que ele quis dizer? As nossas culpas do passado não podem entravar o nosso desenvolvimento. As nossas culpas, os nossos erros. Ah, mas o filho que eu abandonei, que eu não cuidei, aí a mãe sofreu, foi embora, cuidar dele sozinho em tal lugar, eu nem sei onde eles estão. Acabou, cara, passou, passou. Já foi, tem o que você fazer agora. Não, agora não dá para fazer mais nada. Siga em frente, esquece isso aí. Ame bastante, cuide dos filhos dos outros, assista aos sobrinhos, seja amoroso, porque aquela vez você agiu mal. Daqui para diante você age bem com essa experiência nova que você arrecadou. Somos nós nos experimentando e nos transformando, criando fé, porque nós temos compromissos com o desenvolvimento. Então, os erros e acertos compõem nossa história, mas é hoje o dia da gente se revelar. É hoje o dia da gente mostrar que melhorou. É hoje o dia da gente ter boa vontade e confiar. Nós não podemos temer. Então, para nós todos, nós temos que lembrar: é hoje que a gente constrói o que a gente precisa,
o que a gente deseja. É hoje o dia de armar um futuro. Às vezes a gente se sente velho para alguma coisa, tarde para uma transformação, difícil para programar uma nova virada. Eu conheço uma senhora, eu posso até dizer quem é, minha avó materna, faleceu com 104 anos há 2 anos. Ela foi empregada doméstica a vida inteira. A vida inteira. Morava no serviço, cuidava das filhas assim, vinha no final de semana, trabalhava em casa de bacana. A minha avó, ela é de 1917, quando ela tinha 65 anos, em 75, em 82, 65 anos, ela é empregada doméstica, resolveu comprar um terreno para construir uma casa. A família inteira disse que não daria certo, não dá, inclusive eu, garoto na época, falei, não é possível, a avó é muito velhinha, o que quer saber de comprar terreno agora? Ela comprou um terreno com 65 anos, numa rua, um terreno era um barranco e tal, pois ela construiu uma casa embaixo, depois construiu uma enorme casa em cima de 2 dormitórios na frente, mais um no fundo, e construiu um edículo e fez uma garagem, tudo, e parou de trabalhar com 82 anos de idade para morar na casa dela, que ela construiu. E veio falecer com 104. Por quê? Porque ela mostrou que não é impossível, eu sei que estou viva e vou fazer a partir de agora. Olha que impressionante. Tanta gente, né, com 40 já está querendo desistir, com 50 falar agora não dá mais. E ela, doméstica, teve a casa e deixou para a filha a casa que ela construiu, trabalhando em casa de família. Então nós temos que ter fé que algo nos aguarda. Se algo nos aguarda, isso tudo que tem para frente para nós é sob as leis de Deus, com o apoio de Jesus. É assim que nós somos. E aí, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo, em Romanos. Tudo que nos acontecer é para nosso desenvolvimento. Qualquer dor que a gente vier a passar serve de degrau para nosso desenvolvimento. Nós vamos amadurecendo, vamos melhorando através dessas dores, através desse sofrimento que nos encontra pelo caminho. Então, e se o nosso sofrimento for muito grande, gente? Quando a dor é impossível de suportar. E se a doença não tiver cura? O médico disser, não, seu caso não tem o que fazer. Aí a pessoa fala, então já era. Não adianta mais eu ir para a casa espírita, porque eu não tenho cura. É assim, gente? E se todos nos abandonarem? A gente fala, agora eu estou sozinho. Estou doente, estou sozinho, não tenho mais nada. E agora? Acabou? Para que lutar? Não é assim que a gente fica? O que será de nosso futuro? Ano Novo de 1944. Qual o sentido das nossas vidas? Em 1944, nós estávamos no meio da Segunda Guerra Mundial e aqueles homens estavam lá no campo de concentração de Treblinka. Judeus, ciganos, homossexuais, todos lá trancados. Eles já estavam ali desde 1941 para 42. E eles acreditavam. Eles eram alimentados com uma tigelinha de sopa por dia e mais ou menos 300 gramas de pão. Sopa rala e pão. Eles não tiveram, ao longo de 2 anos, 3 anos que ficaram, nunca tiveram um banho, nunca. Nunca tiveram higiene pessoal, nunca tiveram nada. Eles moravam, se abrigavam naqueles campos de concentração, eram os triliches, cada pavimento daquele triliche media 2,5 metros de largura, parecia aquela cama king, né, que a gente vê, aquelas camas gigantes, e ali dormiam 9 homens, em cada cama daquelas. Temperatura negativa, neve lá fora,
E eles dormiam em 9, direto na madeira, com 2 cobertas, para os 9. Sem banho, sem higiene, sem nada. Dormiam abraçados uns com os outros para não morrer de frio. Tudo o que acontecesse durante aquela noite era para todos. Toda a dor, toda a tristeza, era de todos. Eles estavam ali esperando, porque em algum momento eles foram escolhidos para trabalhar e não para serem sacrificados na câmara de gás imediatamente. Então eles estavam ali, sob um sofrimento intenso. E nesse ano novo de 44, morreram muitos homens no campo de concentração. E aqueles nazistas, os analistas da época, acharam que tem alguma doença que assolou essas pessoas. Mas o Dr. Vitor era um médico, psicólogo, que estava ali, preso entre eles. O que ele percebeu? Não, as pessoas morreram porque eles acreditavam que iam passar o ano novo em casa. Eles achavam que até o fim do ano a guerra acaba e nós vamos tudo para casa. E isso não aconteceu. Eles perderam, naquele final de ano, a fé no futuro. Perderam a motivação e começaram a morrer. Por quê? Porque o homem sem fé não tem saúde, não tem equilíbrio, não tem motivação, não tem coragem, não tem nada. Eles perderam a fé, se entristeceram e vários morreram de tristeza. E a condição deles era essa aqui, ó. Olha esses homens aqui, ó. Olha o estado. Olha a condição dessas pessoas. Eles sobreviveram. Esses caras são os caras que sobreviveram. A guerra acabou, os russos expulsaram os nazistas e eles sobreviveram, porque eles tiveram fé em cada minuto de que eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui, vou voltar e minha vida vai continuar. É essa fé que nós temos, nós espíritas, de que mesmo que meu corpo pereça, e mesmo aqueles que morreram ali, mas se tiverem fé, eles saem dali, vão para o plano espiritual e são recebidos pelas equipes de braços abertos. Não, você lutou, combateu o bom combate. Olha o estado desses homens quando eles foram libertados. O senhor Victor Frank saiu de lá com 25 quilos. Um homem adulto, médico de 30 e poucos anos, pesando 25 quilos. E ele não desistiu, porque ele sabia, eu vou sair daqui vivo. A mulher dele morreu, ele falou, mas eu preciso viver com 25 quilos. E ele, médico, buscava em si, então, qual o sentido da vida? Ele escreve um livro maravilhoso que tem esse nome, Em Busca de Sentido. Qual o sentido da vida? O sentido é seguir em frente, acreditar que é possível chegar no objetivo, acreditar que toda dor, como Emmanuel dizia através de Chico Xavier, não há dor que não acabe, não há mal que não passe. Mesmo aquele paciente difícil que está ali internado e que o médico falou, olha, ele tem 5 dias. Então, daqui 5 dias, a dor passa. Ah, mas ele não vai sobreviver. Nós somos imortais. Somos imortais. Essa é a nossa fé. Quando os nossos corpos não puderem mais reagir, nós seguiremos em frente. Mas nós vamos até o último minuto, até chegarmos nessa situação. Se um dia fomos submetidos a isso, com 25 quilos, dizer, eu sou um cadáver andando, fala, não, você está vivo ainda, aguarde, tenha fé. E esses homens tiveram fé e passaram por aquilo. A Alemanha, em 45, após a guerra, ficou completamente destruída. Aquelas pessoas, todos os alemães da época pensaram, meu Deus, nosso país acabou.
por causa daquele louco, daquele Hitler. Acabaram, bombardearam nosso país todo. Pessoal, a história mostra que foram 8.000 residências destruídas. 8.000 famílias ficaram sem ter onde morar. 8.000. A Alemanha hoje tem 83 milhões de habitantes. Naquela época ela tinha menos de 20 milhões de habitantes. 8.000 famílias ficaram desabrigadas, sem nada. Era tudo escombro, não tinha rede de água, não tinha nada. E eles reconstruíram por quê? Porque Deus nos promete a lei da destruição, para que a gente reconstrua. Então a cidade de Dresden está assim, tudo destruído, e aqui é Dresden reconstruído. Hoje a Alemanha é o país mais próspero da Europa. Mas eles passaram por aquela dor com fé no futuro para se reconstruir. E eu trago para as nossas vidas pessoais essa questão. Quantas vezes nós não achamos que algo muito difícil está às beiras de acontecer para nós? Ah, a empresa que eu estou está na beira de fechar e eu trabalho lá há 20 anos e agora o que será de mim? Tenha fé, tenha fé. Você não está abandonado. Quando fechar aquela página, abre uma página nova para você, tudo começa de novo. E você reinicia a sua vida em outra área, em outra situação. Ah, mas eu estou tão acostumado com aquilo. Tenha fé no futuro, acredite. Tudo passa. E quando passa, tem aquele ditado popular que diz, quando se fecha uma porta, Deus abre duas novas. E aí a gente fala, pô, me chamaram para uma nova possibilidade. Eu falo de uma moça que ela tinha 44 anos de idade e separou do marido. Ela tinha uma vida muito confortável. Mas aí o casamento deles ia muito complicado, eles tinham desentendimentos muito frequentes, tal, então eles corriam riscos de agressão, tal, e separaram. Separados, o marido, como já havia o patrimônio da família era dele, já do início, ele deixou ela numa situação bem delicada. Então ela sai de uma vida confortável que tinha, só com um carro velho e vai embora. Ela que tinha sido do lar a vida inteira, com 45 anos de idade, ficou apavorada. Eu falei, e agora? Já foi. Agora já era. Que futuro que eu tenho? E aí, a espiritualidade, os amigos disseram para ela, tenta alguma coisa para construir a partir de agora. Pois ela acabou o 2º grau, fez curso de técnica de enfermagem, tornou-se técnica de enfermagem, prestou concurso, foi trabalhar, agora ela tem 70 anos e está aposentando, ela já tem um apartamento na praia onde ela vai morar, agora aposentada, e leva uma vida tranquila. O marido da ocasião já desencarnou, faleceu no Covid e ela cuidou dele. Ela já separada há anos, foi lá cuidar, porque ela é a única enfermeira. Os filhos falaram, mãe, vai cuidar do pai, que o pai está internado, está entubado. Ela, claro que vou. Cuidou e ele desencarnou praticamente nas mãos dela. Então, temos que acreditar que sempre há uma saída. Sempre abre-se uma nova porta para nós. Sempre há uma nova chance. Quando o médico chega para a gente e diz, você tem 2 anos de vida, você tem que pensar, doutor, serão os meus melhores 2 anos. Eu vou caprichar. Eu vou viver intensamente. Eu vou ver mais meus filhos. Eu vou ouvir mais minhas músicas. Eu vou amar mais. Por quê? Já que meu tempo é curto, eu vou aproveitar muito bem. Quando passarem os 2 anos, finja que não viu. Siga em frente, porque Deus é quem sabe qual o nosso momento. Deus é quem sabe. Faça todos os tratamentos que tiver que fazer. Cuide do seu corpo, cuide de sua saúde, mas tenha fé. Saiba que você é filho de Deus e Deus te vê como indivíduo, cada um de nós. Quando fazemos preces, nós somos ouvidos. Então nós temos que entregar as nossas vidas na mão de Deus. Dizer, Senhor, eu vou fazer minha parte. Eu vou melhorar. Eu vou mudar. Eu vou confiar. Eu vou acordar cedo. Eu vou trabalhar. Mas me ajuda.
Eu preciso me reequilibrar. E Deus sempre nos ouve. Jesus nos deu esperança, né, na condição de fé inabalável. Então ele fala, nenhuma dor será em vão, nenhuma lágrima será perdida. Tudo será aprendizado e o futuro que começa agora será desenhado por nossos pensamentos, nosso otimismo, nossas preces, nossas ações no bem. Tudo na vida é oportunidade de melhorar. Jesus, em João 14, que fala, a cada um, segundo suas obras, façamos nossas obras, nem que comecemos hoje. Comecemos nós a criar um histórico, um currículo na nossa vida. Somos nós. Se daqui a um ano nós nos encontrarmos e perguntarmos, e aí, o que tem feito? A pessoa fala, eu só vou lá de vez em quando na casa espírita e tomo um passe. Fala, mas não mudou nada. Mas nós podemos nos encontrar e ter uma resposta diferente. O que você tem feito? Estou trabalhando em tal coisa, estou estudando tal coisa, estou auxiliando o pessoal em tal projeto, estou estudando na casa espírita, estou fazendo mais prece, parei de me embriagar nos finais de semana, deixei de brigar muito lá no meu trabalho, mudei meu vocabulário, me aproximei dos meus filhos, estou cuidando dos meus pais. Pô, então sua vida mudou? Sim, minha vida mudou. Somos nós que mudamos o nosso presente para que nós modifiquemos o nosso futuro. Essa fé que nós temos que ter de que Deus espera de cada um de nós uma mudança. E quando as coisas se complicam, Ele olha para nós como nós olhamos os nossos companheiros ali. Fala, não desista. Não desista. Viktor Frankl, que saiu do campo de concentração com 25 quilos, envelheceu, durou mais anos ainda, escreveu livros, deu palestras, atendeu pessoas, mostrou a todos que aquela dor passou. Ele comenta no seu livro que eles se juntavam lá, eles, prisioneiros de campos de concentração, discutindo receitas que eles fariam se saíssem dali. Homens que não tinham nada para comer, com uma migalha de pão no bolso, eles passavam a mão naquele pãozinho. Eu tenho um pãozinho para comer mais tarde aqui. Um pedacinho de pão. Com as mãos imundas que eles nunca lavaram. Mas eles só falavam de receitas. Quando eu sair daqui eu vou comer aquela coisa que eu gosto. O outro dizia, quando eu sair daqui eu vou tomar um banho numa banheira bem quentinha. O outro, quando eu sair daqui eu vou escovar os dentes que eu não escovo há anos. Olha, gente, e eles saíram. Nós não podemos desistir da nossa possibilidade de vida. Então, para toda dor, há uma saída. E se Deus nos retirar da prova, se nossos corpos morrerem, é porque ela não é mais necessária. E a família espiritual nos espera com festas de luz. Mesmo se a gente estiver na iminência de desencarnar, mantenhamos a fé, porque nós somos imortais, nós não vamos morrer, nós podemos deixar nossos corpos e seguir confiantes, nós sabemos que a espiritualidade está ali ao nosso lado, como esteve agora que estamos bem, como está quando a gente está feliz, como os espíritos estão ao nosso lado quando a gente vai à praia, quando a gente consegue um final de semana feliz com a família. Na nossa dor, eles estarão ali, ao nosso lado. Mas temos que ter fé, saber, está tudo bem, vai dar tudo certo. Se apagar tudo aqui, acende tudo ali do outro lado, porque eu sou imortal. Não tem como eu acabar. Eu só deixo o meu corpo aqui. É a verdadeira fé no futuro. Então, meus irmãos, o convite que a gente tem para cada um é que não podemos desesperar porque tem uma guerra no Oriente Médio,
Aí a pessoa fala, nossa, agora vai começar uma terceira guerra mundial, meu Deus, o que será de nós? Lembremos da Alemanha. O que foi da Alemanha? Arrasou a Alemanha, reconstruiu a Alemanha, e hoje é o lugar mais bonito que tem na Europa para viver. Ah, mas e aquelas pessoas, aqueles 15 milhões de soldados que morreram na guerra, só alemães, 15 milhões de soldados que morreram, reencarnaram ali, se mereceram. Os que merecerem, reencarnam naquele lugar renovado. Nós espíritas temos que nos lembrar o que acontecia com os negros quando eles estavam na senzala e eram chicoteados lá fora no Pelourinho, e alguém os odiava e dizia esse animal, e batia, aí eles morriam no tronco. E o que acontecia com eles? Agora você vai nascer lá na casa da Sinhá. Nasce branquinho no colo da Sinhá, filho do fazendeiro. E aí? Pronto. Está lá, está dentro de casa agora, vai lá. Aí a gente via pela história, aqueles garotos que se davam bem com os negros da senzala, claro, daqui nascendo para lá. O que aconteceu com os índios, que foram assassinados quando descobriram o Brasil, reencarnaram aqui mesmo. Você apaga aqui no meio do mato, agora você vai nascer aqui no meio do povo. Nós sempre fazemos parte do plano de Deus. Nós todos temos para nós um plano traçado. Só precisa, e Deus conta com a nossa cooperação, com a nossa dedicação, para que aquilo se realize. O menino que fez engenharia e conseguiu fazer um grande feito e conseguiu realizar alguma coisa, ele mesmo sabe que ele tinha alguns colegas de escola que eram melhores do que ele. Aí fala, puxa, por que eu estou aqui, né? Fulano de tal não está aqui, por quê? Uma oportunidade, esforço, acordar cedo, acreditar. Às vezes, e na maioria das vezes, o sucesso é daquele que tem fé e nem sempre daquele que tem capacidade. Porque a fé é que nos impulsiona para frente. É a fé que nos faz fazer com certeza de que estamos cumprindo nossa obrigação. E quando der errado, quando você tiver um empreendimento, tiver um projeto, tiver alguma coisa, não deu certo, faça de novo, tente outro. Eu não consegui pagar o apartamento, venda, pega o dinheiro e dá entrada em outro menor, que caiba no teu bolso, e siga em frente com fé. Porque o que Deus espera de nós é que nós acreditemos que nós não vamos morrer, que nós vamos evoluir, nós vamos amadurecer espiritualmente, nós vamos andar juntinho com Jesus, seguindo o Evangelho do Cristo em nossas vidas. E aí as nossas vidas passam a ter um sentido maior. Nós somos os filhos de Deus, servindo, amando, praticando o Evangelho e dedicados ao progresso nosso e da família. Esse é o convite dessa manhã de domingo. Amemo-nos todos, sigamos confiantes que tudo vai dar certo, tudo vai melhorar para cada um de nós, com a graça de Deus. Eu vou... Passa a pressa. Isso. Convido a vocês, então, para a gente fazer a prece de encerramento. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, agradecendo. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por tocar nossos corações, Senhor. Obrigado, Mestre Jesus, por atender a cada um dos irmãos que vieram com dor e que agora saem revigorados. Obrigado, Senhor Jesus, por assistir a cada um que tinha dúvida, para que a fé se renove nos corações. Obrigado, Mestre Jesus, por despertar o perdão naqueles que ainda trazem inimigos em seus corações. Obrigado, Senhor Jesus, por abrandar as culpas daqueles que carregam culpas do passado.
Obrigado, Senhor, por demonstrar a todos nós que somos falíveis, mas que perseguimos o caminho do amor e o caminho da paz. Esteja conosco, Senhor Jesus, nesse domingo. Leve cada um desses irmãos para casa. Acompanhe a cada um aos seus lares. Encha de luz os corações amigos, os dos familiares e de todos que nos cercam. Seja, Senhor Jesus, a luz desse domingo para cada uma dessas pessoas e esteja com cada um deles ao longo da semana. É o que esperamos do Senhor e é a nossa gratidão pela sua presença em nossas vidas. E, para encerrar, faremos a prece que o Senhor nos ensinou. O Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos para o passe. Obrigada, Deus.